Olhamos então agora para estas negociações, à esquerda e à direita, com a opinião no Grande Jornal de Eduardo Paz Ferreira, que é presidente do Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal. Muito boa tarde, bem-vindo ao Grande Jornal. Começando então pelas declarações de hoje de Passos Coelho, que diz que não está disponível para participar em mais reuniões de faz de conta com o PS. Parece-lhe que isto é um ponto final nas hipóteses de negociação entre o PS e a coligação? Bem, muito obrigado. Não sei, não estou na cabeça do Primeiro-Ministro. Enfim, notei uma grande mudança do tom de ontem, quando terminou a reunião e estava numa posição de grande... Bom, também se via um grande desânimo na cara dele, digamos, mas de grande abertura para prosseguir as negociações. A razão porque hoje endurece o tom não sou capaz de compreender, mas é evidente que nada está fechado e que os próximos dias, as próximas semanas, provavelmente vão continuar a ser semanas de encontros e debates intensos, que é uma coisa que não estávamos muito habituados em Portugal, mas que é normal. A constituição de um governo é uma coisa séria e não havendo uma maioria, obviamente é mais difícil conseguir e, portanto, estes encontros vão se multiplicar seguramente com alguns bluffs e algumas declarações mais agressivas, outras mais conciliatórias, mas não penso que isto seja o fechar da porta. Aliás, de alguma forma, o Dr. Marco António Costa, a seguir, disse uma coisa um bocadinho mais abaixo, enfim, no mesmo género, mas dizendo que admitiam voltar a conversar. Portanto, vê com naturalidade mesmo estas conversações do PS com os partidos mais à esquerda? Foi com imensa naturalidade e até como qualquer coisa de positivo. Acho que a democracia nunca esteve tão viva em Portugal. Como é que lhe dizer? Por exemplo, se olhar para as redes sociais, a energia participativa que por aí vai, a forma como toda a gente quer dar opinião, a forma como as pessoas de repente perceberam que o seu voto era importante, que a sua posição era importante, é qualquer coisa de extremamente positivo. O que é que vai sair disto? Não sei. A democracia, evidentemente, tem muitas vulnerabilidades. Era muito fácil termos um governo não eleito que seguisse um determinado programa sem ter que prestar contas a ninguém. Mas isto nós não gostávamos. Foi contra isto que nos batemos e por isso temos esta democracia com todas as dificuldades, mas ainda assim é o sistema que melhor, como na velha blague do Winston Churchill, o pior de todos, exceto todos os restantes, é o que melhor nos permite ter voz e poder participar. E acho que o que se está a passar é isso, basicamente. Aqui, uns minutos antes, estavam três deputados, PS, PSD e CDS, e para usar também um pouco a sua expressão em relação à democracia, PSD e CDS diziam que António Costa não está a ser democrático porque está a tentar governar não tendo sido eleito, não tendo sido o partido que mais votos teve. Bem, essa posição tem sido afirmada por muitas pessoas dessa área política, é para mim incompreensível, porque o que é certo é que a coligação teve 38% de votos e os partidos que claramente fizeram campanha contra as posições da coligação tiveram à volta de 60%. Portanto, digamos, a coligação não pode acusar alguém de não ser democrata, mas tem acusado repetidamente e os jornais estão cheios de artigos de opinião indignados contra o dirigente do PS que perdeu as eleições e quer ser primeiro-ministro. Se ele souber congregar uma maioria, repara, o PSD e o CDS também podem tentar negociar com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Parece-lhe crível essa possibilidade? Não, mas quero só dizer, temos um conjunto de grupos parlamentares e quem obtiver a maioria na Assembleia é a única solução estável. Todas as outras são extremamente instáveis. Vamos admitir, por exemplo, uma que não está afastada, muito longe disso, que é o PS, apesar de tudo, deixar passar um governo minoritário da coligação sem lhe dar apoio, limitando-se a abster-se. Este governo está totalmente fragilizado, a seguir vem o orçamento, a seguir vem então, imensa para que tantas legislação. negociações e conversações à esquerda para depois optar por não fazer? Bem, à esquerda, repara, o PS tem que conseguir, como é que hei de dizer, tem que conseguir grandes concessões da esquerda, que já as começou a fazer, aliás, aparentemente, tanto quanto se sabe, e é evidente que se sabe pouco e que o que se sabe é muito filtrado pelo interesse de quem o passa, mas aparentemente, por exemplo, aqueles 2 pontos que o Presidente da República tinha posto, que não viessem a NATO e a zona euro, parecem pacíficos, que a esquerda, entendendo-se aqui a esquerda, o Bloco de Esquerda e o PCP já deixaram cair isto, não terão deixado cair da sua agenda
agenda política futura, mas deixaram cair em termos de programa de governo ou de apoio possível a um governo. Mas há outras PS. questões mais complexas, como o PCP é contra as privatizações, defende a nacionalização da banca, das empresas com interesse público. Como é que isso se gera com o programa do Todos PS? temos ideia que há grandes diferenças entre o PS e o PC. Agora, as privatizações não serão seguramente um grande problema, porque já não há praticamente nada para privatizar. Eu diria que de relevante resta a Caixa Geral de Depósitos e muito pouco. E a Caixa Geral de Depósitos, tirando Mas às o PC vezes chegou a umas... falar em reverter as privatizações. Sim, mas neste momento aparentemente não está a pôr isto como condição. Tudo o que saiu não está a aparecer. Aliás, não sabe ao certo o que é que o PC e o Bloco estão a colocar como condições, apenas aquelas declarações à saída dos encontros. Exato, são declarações demasiado vagas para saber, transmitem uma sensação que não estão a pedir muito. Se isto é real ou não, não sei. António Costa deu, nas últimas 24 horas, 3 entrevistas a meios de comunicação internacionais, à Reuters, à France Press e hoje ao Financial Times. Acha que ele está, de facto, a falar para o exterior, está a dizer para os investidores terem calma, para os mercados financeiros também não ficarem demasiado alarmados? Isto é, de facto, uma intenção real de se entender à esquerda, por isso é que ele está a ter estes cuidados? Bem, eu creio que ele tem uma intenção real no sentido que está a negociar de boa fé. Eu diria que provavelmente está a negociar de boa fé para os dois lados. Aparentemente, neste momento, está mais inclinado a aproximar-se da esquerda do que da direita. E, portanto, este movimento que ele fez parece muito lógico e cauteloso, que é falar para órgãos de informação ligados justamente aos meios económicos internacionais. Parece que também chamou os embaixadores dos países da União Europeia para conversar com eles e amanhã vai a Bruxelas. Não é? Aliás, toda a gente vai para Bruxelas amanhã. Vai o Primeiro-Ministro para o Conselho Europeu, vai o Dr. António Costa para o Parlamento do Partido Socialista Europeu e a própria Catarina Martins para a família política dela, que não me lembro agora qual é exatamente. E, portanto, toda a gente sente a necessidade, enfim, nós não gostamos muito que as coisas sejam decididas fora, mas toda a gente percebe que há condicionantes europeias e é um passo lógico tentar começar a falar com estes parceiros europeus antes que sejam eles a começar a falar sozinhos e a dar-nos conselhos e tal. Penso que é um movimento inteligente da parte de todos os que vão a Bruxelas. E como é que António Costa, se decidir de facto entender-se à esquerda, vai lidar com a fortíssima oposição interna que já está a ter? Desde Carlos Jorrinho, Sérgio Sousa Pinto, Francisco Assis, enfim, são inúmeros, Álvaro Beleza. O Partido Socialista é de facto essa casa chinesa onde há de tudo, eu diria. Já vimos em matéria de eleições presidenciais, não é por acaso que os nomes que citou, se não estou em erro, estão todos ou quase todos na candidatura presidencial de Maria de Belém. Julgo que o Dr. António Costa tem uma ideia que me parece aceitável, interessante, que é sujeitar a referendo a possibilidade de acordo à esquerda. Se o referendo, porque neste momento eu tenho visto imensa gente, incluindo pessoas que estão muito longe do PS, o caso extremo foi, aliás, o Dr. Durão Barroso, aqui em entrevista ao Diário Económico, a dizer que toda a gente sabe que os eleitores do PS não querem a formação de um governo de esquerda. Ninguém sabe se querem, se não. Mas diria que a possibilidade de quererem é grande, porque votaram contra a austeridade, à semelhança dos outros. E, portanto, se ele for legitimado por um referendo nessa decisão, será seguramente mais difícil ao grupo designado normalmente por segurista opor-se. Mas também é claro que a coligação está a jogar nessa possibilidade de provocar uma cisão no grupo parlamentar do PS que viabiliza a formação do governo. E neste ponto, como é que fica o Presidente da República? Repare, o Presidente da República, no atual sistema constitucional português, tem efetivamente muito poucos poderes. Houve tempos, isto é, na versão originária da Constituição, até à revisão constitucional de 1982, o Governo tinha que ter simultaneamente a confiança política da Assembleia e do Presidente. Depois o Dr. Mário Soares, que na altura esfiava o Partido Socialista e tinha umas contas a ajustar com o general Yanes, que era Presidente da República, fez uma revisão constitucional basicamente para diminuir os poderes do Presidente. Ele diminuiu-os muito.
E, portanto, hoje em dia, o Governo não tem necessariamente a confiança do Presidente. Ou seja, aliás, o próprio Presidente da República, há pouco tempo, sugeriu uma revisão constitucional que até passava por dar mais poderes ao Presidente da República. Exato, e portanto, quando o Presidente, por exemplo, faz aquela mensagem a dizer que não quer inimigos da NATO e da zona euro, só posso entender isso como um conselho político, não como uma injunção, porque ele não tem poderes para a dar. Isto é, se a Assembleia viabilizar um governo, ele terá que lhe dar posse, senão estamos em presença de uma espécie de golpe de Estado. E, no mínimo, seria inédito em Portugal dar posse a um partido que não venceu as eleições. Repara, a questão inédito em Portugal é seguramente, mas como tem sido muito escrito nos últimos dias, é normalíssimo que quando não haja uma maioria se formem coligações em que por vezes nem sequer é o segundo partido, é o terceiro ou o quarto que acaba por ser o presidente do governo. E repare, a coligação venceu com 38%. Eu diria, se a coligação tivesse tido maioria absoluta, não havia a mínima questão. Enfim, o Partido Socialista tinha que ficar muito infeliz e pensar melhor até às próximas eleições. Como a coligação não tem a legitimidade que resultaria da maioria absoluta, tem que se entender. Se não conseguir entender, o second best, podemos dizer assim em termos democráticos, é convidar o segundo partido a ver se ele consegue gerar essa maioria. Se calhar ele também não a consegue gerar. E aí temos uma situação complexíssima, de facto. Em termos orçamentais e perspectivas macroeconómicas, péssimo, tudo como é que péssimo. se junta as intenções do PS com o Bloco de Esquerda e com o PCP? Repare, quando eu disse problemas, péssimo, tem a ver também com os timings. Temos já um problema assegurado, que é que o Orçamento do Estado não está, ou assegurado no sentido que existirá seguramente que o Orçamento do Estado não estará em condições de entrar em vigor a 1 de janeiro. Isso vai ter consequências, designadamente, a queda de alguns regimes excepcionais, como, por exemplo, a sobretaxa do IRS. O que não deixa de ser simpático, digamos assim, numa posição egoísta e não racional de analista. Mas, portanto, isto é um grande incómodo. O facto de não existir orçamento do Estado não implica só estarmos num regime de duodécimos, implica também que as medidas deixam de estar em vigor. As medidas excepcionais e transitórias, não aquelas que tenham sido incorporadas em legislação. Por exemplo, no caso dos cortes dos salários, talvez seja mais duvidoso, mas no caso dos impostos isso é claríssimo, eu diria. Mas isso também vai ter impacto orçamental. Pois vai, tudo vai ter impacto orçamental, mas não se esqueça que a própria coligação admite já reduzir a sobretaxa no próximo ano e até devolver uma parte do imposto que foi pago este ano. Portanto, toda a gente está preparada para esse impacto. Não completamente. Certo, mas agora nas propostas, com toda a dificuldade de informação que temos e que partilhamos os dois, seguramente tem mais informação do que eu, mas enfim, ela não é muita, não é? Mas a própria coligação, nas propostas do PS que terá aceito justamente a aceleração da supressão da sobretaxa e dos cortes da reposição do rendimento. E também assume aumentar o salário mínimo, também assume pensar em mudanças curiosas. Noutro financiamento para a Segurança Social, mas António Costa diz que não chega. Exato. O que é que António Costa está à espera? Que a coligação vire à esquerda? António Costa apresentou um conjunto de exemplos de coisas que eles não responderam. Enfim, a coligação também respondeu, por exemplo, que aceitava criar um Ministério da Cultura, que aceitava considerar o ensino e a investigação importantes. Portanto, fugiram de alguma forma a algumas medidas importantes, como sejam, por exemplo, um tema que o PS atribui uma importância muito grande e que, ao fim, posso compreender de alguma forma, que é o da IVA, do IVA na restauração, ao tema geral da revisão, que não é a questão da sobretaxa, é a revisão dos escalões do IRS, mais ao problema do que fazer com as pensões. Enfim, de facto, António Costa tem razão quando diz que não há, e não era previsível que houvesse uma mudança radical da coligação. Seria estranho que a coligação se tivesse convertido ao programa do PS. Agora, mesmo assim, a coligação fez campanha a dizer que as propostas do PS eram despesistas. Eram irrealistas e agora já parecem mais realistas. E faz parte do jogo político. Acho que não nos podemos. E até quando é que podemos estar neste jogo político, o país?
Repare, nós ainda não temos os resultados definitivos, ou se tivermos Deverão sair ainda hoje, mais ao final da noite. Assim. Portanto, não se pode dizer que foi um período, enfim, claro que são os recordistas, mas basta pensar a Bélgica, onde durante mais de um ano não houve governo. Não estou a dizer que seja um bom exemplo para seguirmos, mas é normal, é razoável, é aceitável que isto demore algum tempo. O perigo é que haja uma exasperação entre os partidos políticos e também nas pessoas, que surjam um extremar de posições. Exato. Mas para já o que vejo são pessoas a querer participar, a querer... Acho que isto é positivo. Está otimista? Temos que ser, quer dizer, contra uma célebre frase de um intelectual marxista italiano que é contra o pessimismo da razão, o otimismo da vontade. E, portanto, um pouco nessa linha, não acho que haja muitos motivos reais para estar otimista, mas acho que temos que lutar para criar soluções de otimismo. Fechamos então com esta nota de otimismo. Eduardo Paes de Ferreira, foi um gosto. Muito obrigada.